Eu pensei que fosse só mais uma corrida noturna, até ver os olhos dele pelo retrovisor. Já peguei passageiro esquisito, gente bêbada, gente calada demais. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Quando aceitei a corrida, parecia normal. Rua conhecida, nome comum, tudo certo. Só que, do momento que ele entrou na garupa até o instante em que desceu, eu tive a sensação de que algo estava errado. Muito errado. E o pior, ele sabia quem eu era, mesmo sem nunca ter me visto antes. Eu trabalho com entregas e corridas há uns 3 anos. Todo tipo de gente já sentou na garupa da minha moto. Já vi coisa que muita gente não acreditaria se eu contasse. Casal brigando no meio da rua, bêbado tentando me pagar em fichinha de fliperama. Até gente que me pediu para rodar a cidade inteira porque queria pensar na vida. Mas naquela noite, não era esse tipo de passageiro. Era outro. Um tipo que você só encontra uma vez. E, se tiver sorte, só encontra uma vez mesmo. Era uma sexta-feira. Eu lembro porque tinha muita gente saindo de bar e o centro da cidade estava começando a esvaziar. Já passava das 11h30 da noite. A última entrega que eu fiz foi num restaurante mexicano. Quando finalizei, o aplicativo vibrou. Uma corrida. Carlos A. Endereço de origem? Uma esquina na zona sul da cidade, quase em frente a um ponto de ônibus abandonado. Achei estranho, mas aceitei. A nota do passageiro era alta, 4,9. E naquela altura da noite, eu só queria fazer a última do dia e ir para casa. Cheguei lá em menos de 10 minutos, só que ele já estava lá, em pé, na calçada, de terno preto, imóvel. Me deu um gelo na espinha logo de cara. Quem espera uma corrida parado, completamente reto, às 11h40 da noite, no meio da calçada, sem olhar o celular? Ele nem olhou para mim. Só se aproximou com um passo lento e disse: "Você é o Paulo?" Eu gelei na hora. O app mostra meu nome, sim, mas quase ninguém chama. E o jeito que ele falou, como se já soubesse, como se tivesse me esperado a vida inteira, me deixou desconfortável. Eu só confirmei com a cabeça. Ele subiu na moto. E o silêncio começou. A cidade estava diferente naquela noite. Não sei se era o frio, o céu encoberto ou o vento que vinha e parava do nada. Mas tinha algo no ar. Sabe aquela sensação que você não consegue explicar? Tipo um aviso que vem antes da tempestade, mas o céu ainda está claro? Era isso. Tava uns 16 graus. Frio o bastante para deixar a viseira da moto embaçada. As ruas, meio desertas, piscavam, em tons amarelados sob os postes antigos. Aqueles de lâmpada fraca, que parecem mais servir de enfeite do que para realmente iluminar. O local onde ele pediu a corrida era estranho. Um cruzamento morto, com uma padaria fechada de um lado, uma escola abandonada do outro e aquele ponto de ônibus todo pichado que ninguém usa desde 2017. Eu sei porque passei por ali várias vezes e nunca vi um passageiro sequer. Não tem movimento, não tem barulho, não tem vida. Mas ele estava ali, parado, imóvel, como se tivesse brotado do chão. Não mexia no celular. Não andava de um lado para o outro, como todo passageiro ansioso. Só me esperava. A maneira como ele ficou ali, do lado do poste que piscava intermitente, fez minha espinha gelar. Ele parecia fora do tempo. Quando subi na moto e disse: "Boa noite, chefe. Bora pro destino?" Ele só respondeu com um aceno. Não falou nada. Nenhuma palavra. Nem quando começou o trajeto. Nem nos primeiros minutos. O caminho era reto. Um trajeto de pouco mais de 7 quilômetros. Nada demais. Mas o estranho foi que, depois de alguns minutos rodando, eu olhei o GPS e o tempo estimado não diminuía, travado em 10 minutos. Mesmo a gente avançando, mesmo cruzando sinais, avenidas e até uma ponte. Era como se a gente tivesse entrado num tipo de loop.
A cidade, que eu conhecia de olhos fechados, parecia diferente. Não pelas construções, mas pela vibe. As ruas pareciam mais vazias do que o normal. A única coisa que se ouvia era o som do motor e do vento. Nenhum carro passando, no sentido oposto. Nenhuma alma viva nas calçadas, nem mesmo um cachorro de rua. E o mais estranho? Os postes. A cada quarteirão que passávamos, pelo menos um poste apagava quando a gente cruzava por ele. Como se estivesse nos acompanhando. A primeira vez eu achei que era coincidência. A segunda me deixou em alerta. A terceira, eu comecei a suar por dentro da jaqueta. Foi nesse ponto que olhei o retrovisor e vi. Ele estava olhando direto para mim, mas não com uma expressão normal. Era um olhar vazio, sem piscar, como se o rosto dele estivesse congelado, sem expressão, sem vida. E então, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas fora de hora. Aquele tipo de sorriso que não combina com nenhum momento, que causa desconforto em vez de simpatia. Eu senti meu estômago embrulhar. Ali, naquele exato instante, eu soube. Aquela corrida não ia ser como as outras. Eu cheguei no local com 3 minutos de antecedência. O aplicativo ainda marcava "aguardando o passageiro", mas assim que parei a moto, ele já estava ali, de pé, parado, na beira da calçada, exatamente no ponto indicado no app. Não veio andando de lugar nenhum, não saiu de nenhuma casa, não desceu de carro, ônibus, nada. Simplesmente estava lá. E o mais estranho? Ele estava de terno. Terno completo, preto, gravata preta, sapatos engraxados, como se tivesse saído de um velório ou estivesse indo para um. Só que ali não era lugar de cerimônia nenhuma. Era um cruzamento abandonado, com uma escola velha de um lado e um prédio em obras, do outro. Ninguém normal pediria uma corrida dali. Quando me aproximei, ele não moveu um músculo. Olhava para frente, com o rosto completamente inexpressivo. A única parte dele que se mexia era o casaco, que dançava com o vento fraco da noite. Eu desci da moto, tirei o capacete e falei meio confuso. "Boa noite, você é o Carlos?" Ele virou lentamente, como se tivesse sido acordado de um transe. "Você é o Paulo." A voz dele era baixa, quase rouca, mas me causou uma coisa estranha. Parecia que ecoava mais dentro da minha cabeça do que nos meus ouvidos. Eu não respondi de imediato. Fiquei alguns segundos tentando entender como ele sabia meu nome. Sim, estava no app, mas a maioria das pessoas nem olha. Às vezes falam "motoca", "parceiro", ou só perguntam "é pra fulano". Mas ele já sabia. Subiu na garupa sem dizer mais nada e não tirou os olhos de mim nem por um segundo. Enquanto eu colocava o capacete de volta, ele já estava lá atrás, imóvel. O peso dele era diferente. Não era pesado de verdade, mas sentia como se a presença dele afundasse a moto. Eu dei partida e comecei a seguir o GPS. Mas antes de dobrar a primeira esquina, olhei pelo retrovisor e vi, pela primeira vez, os olhos dele me encarando diretamente. Pretos, sem luz, sem nada. Como se não refletissem nem a lanterna da moto. Ali, eu deveria ter parado. Deveria ter cancelado a corrida, dado meia volta e ido embora. Mas não consegui. Era como se alguma coisa me obrigasse a continuar. Como se a corrida já tivesse começado antes mesmo de eu aceitar. Tem passageiro que entra calado. Normal. Nem todo mundo quer conversa, especialmente de noite. Eu respeito isso. Mas o que me incomodou naquele cara não foi o silêncio. Foi o jeito como ele ficava calado. A maioria das pessoas, mesmo quietas, se mexem, olham o celular, respiram fundo, bocejam, mexem na perna. Ele não. Desde que subiu na garupa, o corpo dele parecia travado, reto, rígido, como se tivesse sido colocado ali, posicionado por alguém. E eu comecei a perceber isso nos primeiros 5 minutos de trajeto.
Tentei puxar papo, só por educação. Noite fria, né? Boa para estar em casa. Nada, nem uma resposta. Aí tentei de novo. O destino aqui tá certo mesmo, porque tá parecendo um galpão fechado. Silêncio. Eu já estava acostumado com passageiro introspectivo. Mas esse não era introspectivo. Era inacessível. Comecei a me sentir desconfortável. E quando isso acontece, a gente repara nas coisas. Tipo o cheiro. Não era forte, nem ruim, mas era um cheiro antigo. Não sei explicar. Era como papel mofado, como se ele tivesse vindo de um lugar onde o tempo não passa mais. Outro detalhe, ele não segurava em nada. Nenhuma mão no apoio da garupa, nenhum gesto de equilíbrio. E mesmo assim, a moto balançava normal, fazia curva. E ele nem se mexia, parecia flutuar. Eu comecei a sentir que, de alguma forma, ele não era parte da moto. Era como se estivesse descolado da realidade. No primeiro semáforo que parei, olhei discretamente para trás, por cima do ombro. Ele ainda estava lá, mas com os olhos fixos no céu. A boca dele se mexia, mas ele não estava falando comigo. Estava murmurando sozinho, e o mais estranho, era como se repetisse a mesma frase, várias vezes. Eu só consegui entender uma parte. Algo como, ainda há tempo, ainda há tempo. Aquilo me arrepiou. Porque não era uma fala aleatória, era urgente. Como se estivesse tentando me avisar de algo, ou tentando convencer a si mesmo. O sinal abriu, eu engatei a marcha e continuei. Mas ali já era tarde demais. Eu sentia que, de alguma forma, estava envolvido em algo maior do que eu podia entender. E mesmo que quisesse cancelar a corrida, a essa altura, não daria mais. A moto seguia em frente, cortando o vento gelado da madrugada, mas o que me incomodava não era o frio, era o silêncio. Não o silêncio comum de uma corrida sem conversa, mas um silêncio que parecia ocupar espaço, como se estivesse vivo. A cada quarteirão que passava, eu sentia como se a cidade estivesse se apagando atrás de mim. Ruas que antes tinham luzes acesas, agora estavam completamente escuras. Nenhum carro vindo no sentido contrário. Nenhum farol, buzina, risada, sirene, nada. Era como se o mundo estivesse nos deixando passar, sozinhos. E ele, lá atrás, não dizia uma palavra, mas o silêncio dele falava. Era pesado, denso, e a sensação de estar sendo observado não me deixava. Várias vezes, durante a corrida, olhei discretamente pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, imóvel, mas com os olhos, sempre em mim. E não era um olhar qualquer. Não era curiosidade, nem julgamento. Era como se ele estivesse esperando alguma coisa, como se soubesse exatamente quando algo ia acontecer. Comecei a acelerar um pouco mais. Só queria chegar logo. O GPS marcava 8 minutos restantes. Mas isso não fazia sentido. Eu já tinha rodado o suficiente para estar a 2, 3 minutos do destino. A rota não avançava. E o clima piorava. A viseira começou a embaçar por dentro, mas mesmo limpando, eu enxergava mal. Era como se a neblina estivesse vindo de dentro da minha cabeça. Uma leve tontura, um zunido no ouvido esquerdo. Tentei disfarçar, respirar fundo, me concentrar. Mas parecia que eu estava caindo dentro de um buraco sem fundo, mesmo seguindo em linha reta. E o passageiro continuava sorrindo. Não um sorriso largo, mas aquele sorriso discreto que você vê no canto da boca de quem sabe alguma coisa que você não sabe. Eu apertei os punhos. Pensei em perguntar: "Tá tudo bem aí atrás?" Mas não consegui. Era como se minha voz não tivesse permissão para sair. Como se eu mesmo tivesse medo do que ele poderia responder. Ou pior, medo de que ele já soubesse o que eu ia perguntar. E aí, no meio desse silêncio sufocante, ele sussurrou: "Você já esteve aqui antes." Eu congelei.
Como é? Perguntei. Silêncio. Como se ele nunca tivesse falado. Mas eu ouvi. Com todas as letras. A estrada à frente parecia mudar. As luzes, os prédios, estavam diferentes. Foi quando eu comecei a pensar: será que a gente ainda estava na cidade? Ou será que ele tinha me levado para outro lugar sem que eu percebesse? Eu já estava com o corpo inteiro tenso. O tipo de tensão que você sente antes de um acidente, sabe? Quando o ar fica mais grosso, o tempo parece desacelerar. E alguma coisa dentro de você diz: não tá certo. A estrada parecia a mesma, mas algo havia mudado. Era como se o espaço tivesse se dobrado. As placas, os postes, os prédios, tudo parecia estar no lugar, mas com um detalhe errado. Um prédio que eu tinha certeza que era branco, agora era cinza escuro. Uma padaria que passava música todas as noites, agora estava fechada com tábuas nas janelas. E o som da cidade simplesmente desapareceu. Não tinha motor de carro, não tinha cachorro latindo, nem o barulho dos meus pneus passando pela rua. Eu ouvia só o vento, um vento oco, e a respiração dele. Ele respirava devagar, como se estivesse meditando. Mas entre cada expiração, vinha um sussurro, baixinho. Mas eu juro por tudo, era como se ele falasse com outra pessoa. Tá quase... Ele vai lembrar. Agora é a hora. Eu olhava pelo retrovisor e via ele sorrindo. A boca se mexendo em palavras que não se encaixavam em nenhuma conversa real. E os olhos... Cara, aqueles olhos... Já não pareciam de alguém vivo. Eram opacos, quase cinzentos, e não piscavam. E foi aí que começou o que mais me marcou. O tempo parou de existir. Sério. O relógio do painel digital da moto travou em 0003. Não adiantava desligar e ligar. Nada mudava. O GPS também. Travado em chegada em 7 minutos. A mesma distância. Por quase 15 minutos. Como se a gente estivesse andando em um espaço preso no tempo. Um pedaço de rua que se repetia. A cada esquina, tudo parecia igual. As mesmas lixeiras, os mesmos grafites, os mesmos semáforos apagados. Tá reparando, né? Ele disse isso do nada, como se lesse meu pensamento. Reparando no quê? Perguntei. Nos sinais. Eles sempre aparecem antes. Antes do quê? Silêncio. Mas dessa vez foi diferente. O silêncio dele veio com presença. O ar pareceu pesar. Meu peito apertou. Olhei de novo pelo retrovisor e vi. Ele estava encarando direto os meus olhos. Só que agora tinha sangue escorrendo do nariz. Não era muito. Era só uma gota que descia devagar até o canto da boca. E ele sorria. Um sorriso largo, como quem esperou aquele momento a vida inteira. Você vai lembrar, ele sussurrou. Lembrar do quê? Perguntei com a garganta seca. Do que você esqueceu. Eu queria parar a moto, queria mesmo. Mas as mãos não obedeciam. O corpo tremia. E aí eu vi a rua à frente se fechando, como se dobrasse em si mesma, criando um túnel de concreto e sombra. E ele riu. Pela primeira vez, ele soltou uma gargalhada baixa, quase satisfeita. Chegamos. Depois daquela curva, tudo ficou diferente. O que era apenas estranho se tornou irreal. Era como se eu tivesse entrado numa parte da cidade que não existia mais, ou que nunca existiu. A luz dos postes agora era vermelha. Não vermelha como sinal de trânsito. Era uma luz escura, profunda, quase vinho. A rua parecia mais estreita, o asfalto mais áspero. As faixas brancas estavam tortas, como se tivessem sido desenhadas por alguém com pressa. Ou medo. Comecei a reparar nas calçadas. Não havia mais prédios, nem casas. Só muros altos, com portões trancados e janelas cobertas por jornais antigos. E os papéis tremulavam sem vento, como se respirassem.
A sensação era de estar num cenário construído só para mim, como se alguém estivesse moldando aquele lugar em tempo real, baseado nas minhas lembranças. E esse pensamento me destruiu, porque, aos poucos, eu comecei a reconhecer pedaços daquela rua, um ponto de ônibus velho que eu costumava pegar na infância, uma árvore enorme que eu sempre via pela janela da escola. Mas tudo estava quebrado, distorcido, como num sonho ruim. Até os sons mudaram. Não era mais o motor da moto, nem o vento. Era um zumbido, um som grave, contínuo, que parecia vir debaixo do asfalto, como se algo lá embaixo quisesse subir. Tá lembrando, não tá? Ele disse. A voz dele cortou tudo. Eu quase perdi o controle da moto. Lembrando do quê? Gritei. De quando você esteve aqui. Aquilo me travou, porque eu sabia que aquele lugar não era novo para mim. As cores, o cheiro, a textura das paredes. Tudo dizia que eu já tinha passado por ali. Mas era impossível. Eu conhecia cada rua da cidade. Aquilo não existia no mapa. A moto seguia sozinha. Eu não sentia mais o guidão nas mãos. Era como se o trajeto estivesse sendo comandado por algo além de mim. E o homem atrás, ele começou a rir. Mas não era uma risada alta. Era baixa, contida, como quem já esperava por tudo aquilo. Quando chegar lá, você vai entender. Ele disse. Chegar onde? Ele não respondeu. Só colocou a mão no meu ombro, leve, como um gesto de despedida. E quando ele tocou em mim, eu vi um fragmento, uma imagem que cruzou minha mente com a velocidade de um raio. Eu, ainda criança, correndo por aquela rua, chorando, e alguém me puxando pela mão, a mesma mão do homem que estava na minha garupa agora. Eu freiei. A moto derrapou, mas não caiu. E quando parei, ele já não estava mais lá. Não sei explicar direito o que aconteceu ali, mas foi como se o mundo tivesse ficado em pausa, sabe? Tipo quando você dá play num vídeo e ele trava, mas o som ainda continua rolando ao fundo. Eu via a rua passando, via o velocímetro subindo, mas nada parecia andar de verdade. A cidade em volta parecia um cenário falso, como se tudo fosse feito de papelão, fachada de loja abandonada, rua desenhada a lápis. Eu comecei a ficar nervoso de verdade. Não era só cansaço, nem paranoia. Era físico. O ar parecia mais denso, difícil de puxar. O barulho do motor da moto, que normalmente me acalma, estava estranho também. Fraco, ecoando diferente. Tipo som abafado, como se eu tivesse entrado num túnel. Só que não tinha túnel nenhum. E o mais estranho de tudo é que eu não ouvia mais os sons da cidade. Nem buzina distante, nem ambulância, nem cachorro latindo, nem vento, nem o clique do pisca-alerta. Nada. Era como se a cidade tivesse parado de respirar. Aí eu me dei conta de outra coisa. Eu não via mais ninguém na rua. Nenhum carro. Nenhuma alma viva. Isso em plena área central. Uma sexta-feira à noite. Tentei puxar conversa com o cara de novo. Algo para me distrair. Falei, tá frio hoje, né? Nada. Silêncio. Virei o rosto um pouco, sem desviar muito da direção. Só o suficiente para tentar ver a cara dele melhor. Foi aí que eu percebi que ele estava com a cabeça um pouco inclinada. Tipo, observando o próprio reflexo na viseira do meu capacete. Sem piscar. Sério. Sem piscar nenhuma vez. Os olhos dele, aqueles olhos pretos, secos, imóveis, refletiam como poça de óleo no asfalto. Aquilo me deu um arrepio tão forte que minhas mãos ficaram suadas na luva. E quando olhei de volta para o GPS, ainda marcava 3 minutos. Eu quase parei a moto. Mas juro para você, alguma coisa me impedia. Como se uma força estivesse dizendo, vai até o fim, não para agora. E não era medo, era algo além disso. Era um tipo de respeito
Ou talvez obediência, como se, de alguma forma, eu soubesse que aquele homem precisava chegar onde ele queria, que eu tinha que levá-lo. Pensei até em perguntar: "O senhor está bem?" Mas me deu um calafrio só de imaginar ele me responder com aquela voz que eu ainda nem tinha escutado direito. Foi aí que ele falou. Pela primeira vez desde que subiu na garupa. Do nada. Sem encostar em mim. Sem mudar o tom. "Você acredita em redenção?" Eu juro. Parecia que aquela voz não vinha de trás de mim. Parecia que vinha de dentro da minha cabeça. Firme. Tranquila. Mas com um peso absurdo. Eu demorei a responder. Não porque não soubesse, mas porque minha garganta simplesmente secou. A única coisa que consegui dizer foi: "Não sei. Acho que depende." Ele não disse mais nada. Só voltou a olhar para frente. Mas, naquele momento, alguma coisa dentro de mim mudou. Sabe quando você sente que acabou de entrar em um daqueles momentos que não tem volta? Que a vida vai dividir entre antes e depois daquilo? Pois é, foi exatamente isso. Essa pergunta me atravessou. Não foi só o que ele falou, foi como ele falou. Sabe quando a pessoa fala com tanta certeza, com tanta calma, que parece que aquilo não é uma pergunta, mas uma sentença? Como se ele já soubesse a resposta. Só quisesse ver se eu ia admitir. Na hora, eu não soube o que dizer. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando entender o contexto daquilo. Era aleatório demais. A gente não estava conversando sobre nada. Não tinha tido uma troca, um papo. Era como se eu estivesse levando uma estátua na garupa e, do nada, ela abrisse a boca e soltasse uma frase que não parecia vir dali. E eu juro, aquela voz não fazia sentido. Era baixa, serena, até suave. Mas tinha um timbre que parecia ecoar em mim, como se ela reverberasse nos ossos. Você já ouviu alguém falar e teve a sensação de que aquela pessoa estava te olhando por dentro? Era isso. Não era uma voz de alguém que queria puxar papo. Era uma voz de quem queria provocar, cutucar alguma coisa que estava dormindo em mim. Você acredita em redenção? Pensei em responder, acredito sim, só para encerrar logo. Mas algo me travou. Mentir para ele parecia perigoso. Eu pensei rápido nas merdas que já fiz na vida. E olha, não que eu seja santo, mas também nunca fui o pior. Já errei, já fiz besteira, já larguei gente importante, já fechei os olhos para coisa errada. Mas redenção? Sei lá. Nunca pensei se eu era o tipo de pessoa que precisava disso. Ou que merecia. A única coisa que saiu da minha boca foi: "Não sei. Acho que depende." O silêncio que veio depois disso foi muito pior do que o anterior. Antes, o silêncio era desconfortável. Mas agora, ele parecia carregado. Como se eu tivesse falado algo que o cara não gostou. Mas ele não reagiu de forma visível. Só permaneceu ali, imóvel, quieto, olhando para frente. A atmosfera mudou de novo. A temperatura, que já estava baixa, ficou mais pesada. Tipo umidade no ar, sabe? Eu estava de jaqueta, luva, balaclava e ainda assim me arrepiei inteiro. As luzes dos postes, que já estavam piscando antes, começaram a falhar de vez. Em alguns trechos, parecia que a gente estava passando por lugares que nem luz tinham. Só que o mais estranho aconteceu logo depois. O GPS, que até então estava travado nos malditos 3 minutos, do nada recalculou a rota. A voz metálica do aplicativo, aquela que todo mundo conhece, anunciou: "Novo caminho encontrado, redirecionando rota." Eu nem encostei no celular, nem mexi em nada. E olha que eu sou metódico com isso. Deixo tudo travado no suporte. Era impossível alguém ter tocado. E mesmo que o sinal tivesse reconectado, ele não devia mudar o destino por conta própria. A corrida ainda estava em andamento. O endereço ainda era o mesmo.
Virei o rosto, quase que no reflexo, e olhei para o homem. Ele não disse nada, mas estava me olhando de novo. Só que dessa vez, ele não olhava só para mim. Ele me via, com um olhar que dava a sensação de que ele sabia o que eu estava pensando, que ele esperava aquela pergunta, que aquele redirecionamento fazia parte. Aí ele sorriu, pela primeira vez desde que entrou na moto. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso de quem esperou muito tempo por aquele momento. Um sorriso que misturava alívio, dor, saudade e um pouco de tristeza, como se ele soubesse que o que ia acontecer dali em diante não tinha mais volta. Juro, pensei em cancelar a corrida. Pensei mesmo, mas não consegui. Não sei explicar. Meu corpo não se movia. Era como se naquele instante eu não fosse mais o piloto, só o transporte. Como se eu tivesse sido escolhido. E o mais louco, a nova rota era mais curta, só 2 quarteirões à frente. Só que eu sabia, no fundo, que não era um atalho. Era um fim. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Naquele momento, eu soube. Não era um bug, nem interferência, nem acaso. Aquela rota nova não era só um novo caminho. Era o caminho. Como se o mundo estivesse se inclinando todo para me levar ali. Como se o próprio asfalto estivesse me empurrando, dizendo, vai. Eu olhei para o GPS e vi que o ponto final agora era em uma rua que eu nem lembrava de existir. Rua das Palmeiras, 118. Nunca tinha feito entrega ali. Nunca vi passageiro pedindo parada por lá. E o estranho é que o nome da rua não combinava com nada naquela região. Era um lugar do centro, meio decadente, sem árvore, sem flor, sem cor, e tinha esse nome quase poético. Fiquei com isso na cabeça. Palmeiras? Onde é que tem palmeira por aqui? Mas aí veio o mais bizarro. Enquanto eu encarava a tela, tentando entender o que estava acontecendo, senti o olhar dele. Não precisava nem virar para ver. Aquela presença na garupa, ela pressionava. Era como se ele me empurrasse para frente só com a intenção. E quando olhei no retrovisor, eu nunca vou esquecer disso. Ele já estava olhando para mim, com aquele mesmo sorriso que não chegava nos olhos. Os olhos, aliás, pretos, mais pretos do que antes. Como se estivessem se apagando por dentro, como buracos de breu. E aí ele fez uma coisa sutil, simples, mas que me travou inteiro. Ele assentiu com a cabeça, lento, sem dizer nada, só um gesto. Como se dissesse, é pra lá mesmo. Eu devia ter parado ali. Devia ter dito, desculpa, não vou seguir essa corrida. Devia ter desligado a moto, virado de costas e ido embora. Mas eu não conseguia. Era como se os meus braços não fossem mais meus. Como se eu tivesse sido incluído em algo maior. Um plano que já estava em andamento há muito tempo. E eu só agora percebia. Segui a nova rota. Devagar. A cada esquina, o ambiente ficava mais estranho. As lojas pareciam fechadas há anos. As placas estavam enferrujadas. Algumas ruas tinham buracos que pareciam não ser consertados desde os anos 90. A iluminação piorava. A cidade parecia velha, abandonada. Como se eu tivesse atravessado um véu e parado em uma versão fantasma de onde eu estava antes. E o mais louco, meu relógio parou. Digital, de pulso. Estava marcando 23h47 quando entrei na rua de entrada para o novo caminho. E ficou assim, travado. Não pisca, não volta. Nunca mais funcionou. Cheguei na tal Rua das Palmeiras. Escura, silenciosa. E, ironicamente, com nenhuma palmeira. Só postes altos, com a luz amarelada, tremendo como vela no fim. A rua fazia uma leve curva para a esquerda. E no final dela, lá estava. Um prédio. Um prédio estranho, com arquitetura antiga. Parecia uma mistura de prédio residencial com galpão industrial. Tinha 5 andares, mas quase todas as janelas estavam quebradas. A portaria
destruída. A grade da frente estava aberta, meio torta, e rangia com o vento. O vidro da porta principal estava estilhaçado, como se alguém tivesse socado com força há muitos anos. E lá dentro, escuridão total. O GPS apitou, como se tivesse cumprido a missão. Só que não tinha ninguém ali. Nenhuma alma viva. Só ele. Ele na minha garupa. E aí, ele falou. Só 2 palavras. É aqui. Simples, calmo, como quem reconhece um lar. Ou uma tumba. Eu desliguei a moto sem nem pensar. A sensação era a de que o mundo tinha ficado mudo. O som do motor morrendo pareceu ser a última coisa viva naquele lugar. Tudo ao redor era silêncio. Não silêncio de cidade dormindo, silêncio de coisa morta. Ele desceu da moto com calma, devagar, como quem já sabia cada passo. As botas dele nem faziam barulho no chão. E mesmo ali, naquela escuridão, eu podia ver os olhos dele, brilhando um pouco, como se refletissem uma luz que não estava ali. Antes de ir em direção ao prédio, ele virou para mim e me estendeu a mão. Um envelope, amarelado, envelhecido. Parecia ter sido guardado por décadas. E no meio do papel, meu nome, escrito à mão, com uma caligrafia que parecia familiar. Mas isso é o próximo capítulo. A rua inteira parecia ter sido criada só para aquele momento. Eu olhei ao redor, procurando alguma referência, uma saída, uma câmera de segurança, qualquer coisa que pudesse me ancorar à realidade. Mas era como se o tempo tivesse parado ali. Nenhum carro passou, nenhuma janela se abriu, nem cachorro latindo. Nada. Ele desceu da moto com a mesma calma de sempre. Não parecia assustado, nem perdido. Era como se estivesse voltando para casa. Como quem chega num lugar conhecido depois de anos fora. O prédio na nossa frente era a definição de esquecimento. A pintura tinha virado pó. As paredes estavam cobertas de rachaduras e pichações velhas, apagadas pelo tempo. As janelas dos andares superiores estavam todas estouradas. A portaria, um amontoado de ferrugem e vidro quebrado. Eu só pensava, quem pediria uma corrida para cá a essa hora da noite? Mas ele sabia. Sabia onde estava. Sabia o que era esse lugar. Ele foi andando em direção à entrada como se tivesse feito aquele caminho 1000 vezes. E justo quando pensei que ele ia sumir lá dentro, sem nem se despedir, ele parou. Virou devagar e me encarou. Tirou do paletó um envelope envelhecido e estendeu-o para mim. Não falou nada. Só ficou ali, com a mão erguida, me oferecendo aquilo como se estivesse passando uma missão. Peguei com certa hesitação. Era grosso, pesado até. Papel amarelado, dobrado com cuidado. E o mais inquietante, meu nome na frente, escrito à mão, com uma caligrafia tremida, antiga, mas que de algum modo parecia familiar, como algo que você já viu num caderno de escola ou num cartão de aniversário da infância. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele sorriu. Um sorriso mais leve, quase triste, e disse: "Obrigado." Foi a primeira vez que ouvi a voz dele com clareza, e foi a última vez que o vi com os olhos, porque assim que eu abaixei a cabeça para guardar o envelope no bolso da jaqueta e olhei de volta, ele não estava mais lá. Sumiu, do nada, sem som, sem movimento, sem tempo para correr. Olhei para o prédio, vazio. Olhei para o lado. Ninguém na rua. Era impossível. Ali não tinha esconderijo. Não tinha saída lateral. Não dava para ter virado a esquina. Eu fiquei em choque, estático. Por alguns segundos, achei até que tinha desmaiado e sonhado tudo. Mas o envelope ainda estava no meu bolso. Pesado. Real. Aquilo não tinha acabado. Estava só começando. Fiquei ali parado por um bom tempo, com o envelope apertado no bolso, como se fosse um tipo de armadilha. Não sei te explicar,
mas tinha medo até de encostar nele. E, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim precisava saber o que tinha ali dentro. Quando consegui finalmente me mexer, liguei a moto, no automático. Nem pensei, só agi. Como se os movimentos fossem parte de um ritual que eu já conhecia, mas não lembrava. Eu precisava ir embora dali. Precisava sair daquela rua, daquele bairro, daquele tempo. Porque eu juro, não era só uma questão de lugar. Era como se eu estivesse fora do mundo. A sensação de estar sendo observado só passou quando dobrei a última esquina. Só então respirei de verdade. Ainda com a mão no bolso, sentindo o envelope tocar meus dedos. Seco, áspero, antigo. Me senti carregando um fragmento de algo que não devia estar comigo, como se fosse um segredo. Cheguei em casa em silêncio, sem dar boa noite para o porteiro, sem tirar o capacete no elevador. Entrei, tranquei a porta, fechei as janelas, desliguei o celular. Sentei na beirada da cama com a luz do abajur acesa. E só então tirei o envelope. Segurei ele por um tempo nas mãos. O nome escrito na frente, o meu nome, parecia vibrar. Não era tinta, era grafite. Aquele tipo que suja o dedo se você passa por cima. E eu pensei, quem escreveu isso sabia exatamente quem eu era. Não um nome qualquer. Era minha caligrafia antiga. Minha. Abri devagar. Dentro tinha um papel dobrado e uma fotografia. Comecei pelo papel. Era um bilhete, bem simples. Só uma frase. Escrita com a mesma letra tremida da frente do envelope. Você me salvou. Agora é sua vez. Só isso. Mas o peso que essa frase carregava era como chumbo no peito. Foi então que olhei a foto. E meu mundo caiu. Era uma foto antiga. Bem, antiga. Daquelas reveladas em estúdio popular, com as bordas desgastadas. No centro da imagem, eu, pequeno. Devia ter uns 5, 6 anos. Reconheci na hora pela camiseta que eu lembrava de uma foto do meu aniversário. Eu estava sorrindo. Tava tudo meio borrado, mas o cenário parecia um quintal com muro de tijolo ao fundo. E atrás de mim, estava ele. Sim, o passageiro. Mais jovem, com uma expressão calma, quase paternal. Uma das mãos repousando no meu ombro, como quem protege, como quem já estava ali há muito tempo. Mas aí vem o detalhe que me fez estremecer. Eu nunca vi essa foto na vida. Nunca. Não estava em nenhum álbum da minha mãe. Nunca apareceu em redes sociais antigas. Eu nunca posei com aquele homem. Aquela imagem não devia existir. Mas estava ali, na minha mão, com um papel me dizendo que eu salvei ele. Ou ele me salvou? Ou isso ainda ia acontecer? Eu não sabia mais o que pensar. Só lembro de ter largado a foto no chão, me afastado dela como se fosse uma cobra. Sentei no canto do quarto, puxei as pernas para o peito e fiquei ali. O relógio continuava parado. O envelope ainda cheirava a tempo esquecido. E uma frase não parava de ecoar na minha cabeça. Agora é sua vez. Minha vez de quê? Sabe aquela sensação de quando você pisca e o mundo já não é mais o mesmo? Foi exatamente isso que eu senti quando percebi que ele tinha desaparecido. Eu sei, eu falei isso antes, quando olhei para o prédio e ele já não estava lá. Mas naquela hora, confesso, minha cabeça buscou explicações racionais. Talvez ele tivesse entrado correndo ou achado alguma saída lateral. Eu tentei acreditar nisso, juro que tentei. Mas agora não dava mais. Depois que abri o envelope, depois que li aquele bilhete estranho e vi aquela foto, alguma coisa em mim quebrou. Uma parte da minha mente, sabe? Como se o mundo que eu conhecia tivesse escorregado por entre os dedos e eu não conseguisse mais agarrar. Mas o pior, ainda estava por vir. Voltei para o prédio na mesma noite. Não conseguia dormir. Fui de moto mesmo, sem pensar.
Precisava ver de novo. Precisava entender. Confirmação, talvez. Só que, quando cheguei lá, o cenário tinha mudado. Completamente. A rua era a mesma. O GPS confirmava. As placas estavam iguais. Mas o prédio não existia mais. No lugar onde, poucas horas antes, eu tinha deixado aquele homem, havia um terreno baldio, muro pichado, cheio de mato alto, lixo jogado por todo lado. Nenhum sinal de construção recente. Nenhum vestígio de que algo tinha estado ali. E não era como se o prédio tivesse sido demolido. Ele simplesmente nunca esteve ali. Aquela portaria destruída sumiu. A estrutura rachada desapareceu. Os escombros, o ferro retorcido, as janelas quebradas, tudo virou ausência. Um vazio quase agressivo. Como se o lugar tivesse sido arrancado da realidade. Como se nunca tivesse existido. Eu desci da moto. Andei até o portão enferrujado do terreno e pulei. A lanterna do celular tremia na minha mão. Cada passo fazia o mato alto roçar. Nas minhas pernas como dedos. Eu procurava qualquer coisa. Uma pedra solta, um resto de parede, um chão rachado, qualquer prova de que eu não estava enlouquecendo. Mas não tinha nada. Nada. Fiquei ali uns 10 minutos, parado, olhando para o nada, ouvindo o vento passar entre os galhos secos, como um sussurro. E aí, algo me atingiu. Eu ainda sentia a presença dele. Não sei explicar. Era como se, mesmo com o espaço vazio, ele ainda estivesse ali, me observando, em silêncio, como no retrovisor. Voltei para a moto correndo, acelerando feito louco, como se pudesse fugir de algo que talvez nem fosse físico. Só parei quando cheguei em casa, e aí percebi que minhas mãos estavam tremendo, as unhas sujas de terra e o envelope ainda no bolso da jaqueta. Mas o mais estranho, a foto que estava dentro dele tinha mudado. Era a mesma foto, mas agora, no fundo, lá atrás, no cantinho direito, aparecia o prédio abandonado. O mesmo que agora não existia mais. E mesmo borrado, dava para ver um vulto escuro, parado na portaria. Baixo, rígido, como se estivesse esperando alguém voltar. Eu quase desmaiei quando vi, porque aquilo queria dizer uma coisa só. Aquela história. Ainda não tinha terminado. Eu devia ter parado, deixado aquilo para lá. Queimado a foto, rasgado o bilhete, jogado o envelope no rio e seguido minha vida. Mas tem coisas que, quando entram na sua pele, não saem mais. É como se aquilo tudo já estivesse dentro de mim muito antes daquela corrida. Naquela noite, depois de ver a imagem modificada, tentei dormir. Não consegui. Fiquei encarando o teto até o sol nascer, sentindo que havia alguém me vigiando. Não de fora, de dentro. E foi aí que me toquei de um detalhe. O prédio que aparecia agora na foto tinha um número, quase apagado. 417B. Quase como uma assinatura. Pesquisei aquilo em tudo que é canto da internet. Mapas, arquivos da prefeitura, fóruns de história urbana. Nada. Era como se ninguém jamais tivesse registrado aquele prédio em lugar nenhum. Mas quando ampliei mais a imagem, percebi outro detalhe. A sombra do vulto na portaria parecia se mover. Eu sei como isso soa, sei como parece loucura, mas eu juro, cada vez que eu olhava a foto, o vulto parecia estar um pouco mais perto, mais nítido, como se estivesse avançando. Foi quando decidi voltar ao local, de novo. Só que dessa vez fui preparado. Levei lanterna de cabeça, canivete, celular com câmera pronta, tudo. No caminho, repeti para mim mesmo que era só um surto, um tipo de alucinação por estresse, cansaço, um colapso psicológico, talvez. Mas, lá no fundo, eu já sabia a verdade. Eu tinha sido chamado de volta. Cheguei no mesmo terreno baldio, agora de manhãzinha, com o sol engatinhando pelas nuvens. Mas havia algo diferente.
No lugar onde antes havia apenas mato, agora tinha uma marca circular no chão, como se algo tivesse sido queimado ali há muito tempo. As bordas do círculo eram enegrecidas e o centro seco demais, como se nem grama ousasse crescer ali. Andei até o meio daquele círculo e senti algo estranho, familiar. O mesmo frio que senti na moto naquela noite. O mesmo silêncio esmagador. O envelope tremia no bolso da jaqueta, como se tivesse vida própria. Tirei ele de novo. Estava mais escuro, como se tivesse envelhecido mais de 10 anos em 2 dias. E dentro, além do bilhete e da foto que já conhecia, tinha um novo papel, dobrado várias vezes, bem escondido no fundo. Abri com mãos trêmulas. Era uma cópia em papel antigo de uma ocorrência policial, datada de 2001. Endereço: o mesmo daquele terreno. Descrição: fogo de origem desconhecida, uma vítima fatal, uma criança salva por transeunte não identificado. E ali, num rabisco borrado no rodapé, o nome de quem registrou o boletim: Carlos Andrade. O nome do passageiro. O nome do perfil no aplicativo. O nome que eu ignorei no início da corrida. A verdade caiu sobre mim como uma avalanche. Carlos não era apenas um homem estranho. Era um fantasma, ou algo pior. Um eco de uma história que eu vivi e esqueci. Ou fui forçado a esquecer. Talvez ele tivesse morrido me salvando. Talvez aquele incêndio tivesse me matado, se ele não estivesse lá. E agora ele voltava, para me lembrar, ou para cobrar algo. Você me salvou. Agora é sua vez. Era a minha vez de quê? De morrer por alguém? De corrigir algo? De impedir que outra tragédia se repetisse? Não sei. Só sei que, ao sair daquele terreno, eu já não era o mesmo homem. Aquele lugar era mais do que um destino. Era uma fronteira. E eu tinha acabado de cruzá-la. A partir daquele momento, nada mais fazia sentido. Eu tinha provas na mão, uma foto que mudava sozinha, um nome morto em um boletim policial e um lugar que não devia mais existir. Mas mesmo com tudo isso, ainda faltava alguma peça. Ou talvez eu só não quisesse aceitar o que já estava diante de mim. Voltei para casa completamente fora de mim. Acordado, mas em transe. Dormi com o envelope no peito, como se fosse um tipo de proteção ou maldição. E quando acordei, ele não estava mais lá. Procurei por tudo, embaixo da cama, dentro da mochila, no lixo, dentro da geladeira. Juro por Deus, cheguei a olhar até dentro da privada. Mas o envelope tinha sumido. A foto, o boletim, o bilhete, tudo. Na mesma manhã, tentei acessar o aplicativo por onde recebi a corrida. Queria tirar print da corrida, do horário, do destino, qualquer registro do passageiro, mas o sistema mostrava erro. Corrida não encontrada. Tentei pelo extrato de entregas. Nada, nem histórico. Era como se Carlos A. nunca tivesse existido. Aí, bateu o desespero. Liguei para a central do aplicativo. Falei que precisava de uma cópia da rota, por conta de um problema com o GPS. O atendente disse que meu sistema não registrava nenhuma atividade naquela noite. Senhor, sua última corrida foi às 19h48. Depois disso, não houve mais movimentações. Como não? Eu fiz aquela corrida. Eu estive lá. Eu senti aquilo tudo. Mas não tinha dado entrada, nenhuma notificação, nenhuma quilometragem rodada. Era como se a corrida tivesse sido feita fora do tempo. Não consigo explicar de outro jeito. Fui até a borracharia onde sempre paro para calibrar os pneus e perguntei para o velho Paulo se ele me viu naquela noite. Ele olhou para mim estranho, coçou a cabeça e disse: Rapaz, acho que não. Você passou aqui ontem mesmo? Disse que sim, que até troquei ideia com ele antes de seguir para o centro. Mas ele negou com a cabeça. Ontem eu fechei cedo. Nem saí de casa. Só vi sua moto estacionada aqui de manhã, sozinho. Sozinha? É, ele falou.
Tava ali com a chave no contato. Você esqueceu? Mas eu não tinha ido embora de lá? Como minha moto voltou sozinha? Foi aí que o medo virou outra coisa, uma presença. Porque até aquele ponto eu achava que a coisa toda era entre mim e Carlos. Que ele precisava de mim para alguma coisa, sei lá. Mas agora parecia que algo veio junto comigo. Comecei a ouvir barulhos em casa. Portas rangendo que eu não lembrava de ter aberto. Toques no interfone sem ninguém do lado, de fora. O sensor de movimento da garagem acendia sozinho às 3 da manhã. O espelho do banheiro embaçava com palavras que sumiam quando eu tentava fotografar. Palavras como volta, foi você, olha de novo. Eu achei que o desaparecimento era dele, que o homem da corrida tinha evaporado. Mas não. Quem estava desaparecendo era eu. Meus registros, meus rastros, minha presença digital, tudo estava apagando aos poucos. Como se aquela corrida tivesse me puxado para outro lugar e agora estivesse me engolindo inteiro. Fui lá só para deixar um passageiro, mas saí de lá, como se eu nunca tivesse existido. Você já teve a sensação de que tudo ao seu redor é real, mas você não? Como se o mundo continuasse seguindo, normal, automático, mas você fosse só uma sombra andando por ele? Foi assim que eu comecei a me sentir. Depois daquela última noite, nada em mim encaixava mais. As coisas que antes eram sólidas, rotina, horário, ruas conhecidas, começaram a parecer feitas de neblina. A moto ainda funcionava. As pessoas ainda falavam comigo. Mas era como se eu estivesse vivendo num descompasso, meio segundo atrás do resto do mundo. E no meio disso, eu só tinha uma obsessão: entender. Voltei àquele endereço umas 3 vezes em horários diferentes, de madrugada, de tarde, até com sol forte, e nada mudava. Sempre o mesmo terreno baldio, seco no centro, como se ali nada ousasse nascer. Até cachorro evitava passar perto. Mas teve uma vez que eu fui com uma ideia diferente. Levei uma lanterna UV. Achei que era exagero, coisa de filme. Mas alguma parte de mim dizia que aquele lugar escondia mais do que o olho podia ver. E quando eu joguei a luz roxa sobre o chão, quase caí de joelhos. Tinha marcas, desenhos circulares no chão, inscrições que pareciam queimadas na terra, como se alguém tivesse feito símbolos antigos e depois tentado apagá-los. Era como uma assinatura ou um ritual. E no meio de tudo, em letras tremidas, o mesmo nome: Carlos A. Aquilo me fez lembrar da primeira vez que eu ouvi o nome. E aí decidi fazer o que devia ter feito desde o começo: pesquisar. Comecei em arquivos online, notícias antigas, fóruns de moradores antigos do bairro. Achei um grupo no Facebook chamado Memórias do Centro, cheio de senhoras postando fotos antigas de padarias, casas demolidas, feiras dos anos 80. Foi lá que eu encontrei a primeira pista concreta. Uma foto, preto e branco, com uma legenda: Incêndio do Edifício Solar, 2001. Tragédia matou um homem que tentou salvar crianças. Ao fundo, uma imagem distorcida. E, mesmo borrado, era ele, o homem da corrida. Carlos. A postagem não dizia muito, mas tinha o endereço: Rua Vidal de Negreiros, 417B. O mesmo da foto, o mesmo da ficha policial, o mesmo do lugar onde o tempo parecia parar. Aí me caiu uma ficha amarga. O prédio existiu. A tragédia aconteceu. E eu devia estar lá. Mas por que eu não lembrava? Por que ninguém nunca falou disso? Será que eu fui uma das crianças? Ou a criança? Comecei a vasculhar meus próprios documentos. Registro de nascimento, escola, cartão de vacinação. E ali começaram os furos. Tinha anos da minha infância que simplesmente não estavam em lugar nenhum. Nenhuma foto antes dos 7. Nenhum boletim escolar.
nenhuma lembrança. Era como se alguém tivesse apagado tudo. Alguém ou alguma coisa. Aos poucos, fui entendendo que o Carlos não era só um passageiro. Ele era uma peça de algo muito maior. Um fio solto puxando memórias que alguém ou alguma força tinha feito questão de esconder. E agora, esse fio estava se desenrolando rápido demais. Eu nunca imaginei que ir atrás de uma simples corrida pudesse me levar tão fundo. Tão fundo numa história que parecia saída de um pesadelo. Cada passo que eu dava, cada documento que eu encontrava, era como abrir uma ferida antiga que sangrava memórias que eu nunca tive coragem de enfrentar. Comecei vasculhando jornais antigos, registros públicos e até arquivos de incêndios da cidade. E o que eu descobri? Um relato detalhado de um incêndio no edifício solar, exatamente no endereço que eu tinha visto, a tal Rua Vidal de Negreiros, 417B. O fogo destruiu quase tudo, e o nome que mais aparecia entre os relatos dos sobreviventes era o de um homem chamado Carlos Andrade. Ele era um zelador do prédio, conhecido por ser dedicado, um cara comum, mas com um coração enorme. No dia do incêndio, ele entrou no prédio para tentar salvar as crianças que moravam lá. Tentou apagar o fogo, ajudou a evacuar o lugar, mas não conseguiu sair. Morreu carbonizado tentando salvar uma criança. A criança, claro, era eu. E aí tudo fez sentido, de um jeito que doeu. Por que eu nunca soube dessa história? Por que ninguém me contou? Ou pior, por que eu não lembrava? Mas o mais perturbador era uma carta que eu achei escondida nos arquivos do Corpo de Bombeiros. Uma carta que Carlos escreveu pouco antes do incêndio, numa folha amassada, guardada como se fosse um segredo. Nela, ele falava sobre redenção, sobre segundas chances e dizia que havia um menino que precisava ser salvo, não só da fumaça, mas da escuridão que ele carregava dentro. Se essa é a minha última corrida, ele escreveu, que seja para salvar aquilo que não pude proteger antes, que o ciclo se feche e que a luz encontre quem está perdido. Eu lia aquilo e sentia o peso daquelas palavras como um soco no peito. Carlos não era só um passageiro misterioso. Ele era um espírito preso em uma missão que, de algum jeito, tinha se ligado à minha vida, à minha existência. E eu? Eu estava pronto para essa corrida? Para encarar o que quer que fosse que ele queria me mostrar? Porque uma coisa eu sabia. Aquela corrida não acabaria só na moto. Ela era muito maior. Era uma história de vidas entrelaçadas, de perdão e de redenção. E eu estava no meio dela, sem ter como sair. Depois de toda aquela pesquisa, de todas as descobertas, eu senti que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Não era só uma história que eu tinha ouvido, era a minha história. Era a verdade que estava enterrada, muito fundo, dentro de mim, esperando para ser desenterrada. Quando comecei a juntar as peças, a foto antiga com o homem atrás de mim, o bilhete, o endereço que não existe mais, eu percebi uma coisa assustadora. Aquele homem era o Carlos que morreu no incêndio. E aquele menino na foto era eu, mas sem memória, sem lembrança do que tinha acontecido. Eu era a criança que ele salvou. Aquela corrida que eu fiz naquela noite, o silêncio do passageiro, os olhos negros que vi pelo retrovisor, não eram de um estranho, eram dele. Ele tinha voltado. De alguma forma, além do que eu podia entender, ele tinha voltado para me mostrar algo que eu precisava saber. Era uma ligação que transcendia tempo e espaço, um pedido silencioso para que eu entendesse o que ele fez por mim e que eu, agora, tinha uma missão. Aquele "agora é sua vez" no bilhete não era só uma frase vaga, era um chamado para que eu enfrentasse as sombras que ele não conseguiu enfrentar, para que eu encarasse meus próprios fantasmas
e me libertasse. Eu nunca fui o mesmo depois disso. A cada dia que passava, eu sentia que aquela corrida mudou tudo dentro de mim. Não só porque me fez encarar um passado que eu queria esquecer, mas porque me deu uma nova razão para viver. Agora eu sabia que existiam corridas que não terminavam quando você desligava a moto. Corridas que te levavam para lugares onde o tempo não tem domínio, onde o impossível se torna real e onde o passado e o presente se encontram em um único instante. Eu podia sentir Carlos perto de mim, como se ele estivesse ali, no banco de trás, pronto para a próxima corrida. Eu sabia que aquele encontro não foi por acaso. E mesmo com todo o medo e confusão, eu me sentia em paz. Porque finalmente eu sabia que, por mais sombria que seja a estrada, existe uma luz, uma redenção, esperando para ser alcançada. Sabe, tem coisas na vida que a gente não entende de primeira. Tem encontros que parecem acasos, mas que a gente vai sentindo lá no fundo que são muito mais que isso. São destinos cruzados, tramas que o universo escreve pra gente. E tem corridas. Essas corridas que não acabam quando você desce da moto. Desde aquela noite, eu percebi que o que eu vivi foi um limiar entre dois mundos. Um lugar onde o tempo perde sentido e o passado conversa com o presente. Onde o desconhecido sussurra segredos que a gente tenta ignorar. Carlos, o homem do terno, não foi só um passageiro. Foi um aviso, um guia, uma ponte entre o que foi e o que ainda pode ser. Ele me lembrou que redenção não é só sobre consertar erros, mas sobre aceitar que o que passou faz parte do que somos hoje. Sobre entender que algumas dores precisam ser sentidas para que a alma possa respirar. Eu carregava uma vida inteira de silêncio, memórias apagadas, uma sombra que nem eu sabia que estava ali. Mas aquela corrida, aquele olhar negro pelo retrovisor, o bilhete com a foto antiga, tudo isso me mostrou que não estamos sozinhos, nem mesmo quando a noite parece mais escura. Hoje, eu continuo nas ruas, nas madrugadas, fazendo corridas. Mas a gente muda, a gente aprende a sentir o que os outros não veem, a escutar o que os outros não escutam. E às vezes, quando o vento bate no rosto e o silêncio se torna um peso, eu sinto que ele está lá. No banco de trás, olhando para mim, esperando. E eu? Eu aprendi que tem gente que cruza nosso caminho por um motivo, que tem encontros que não são coincidência e que algumas corridas não acabam quando você desce da moto. A vida é essa estrada imprevisível, cheia de curvas, sombras e surpresas. E às vezes, o que você pensa que é só mais uma corrida pode ser o começo de algo que vai mudar tudo. Então, da próxima vez que você aceitar uma corrida no meio da noite, olhe bem pelo retrovisor. Porque talvez, só talvez, o passageiro que está ali não seja quem você espera.